Fala, meus consagradinhos! O Campeonato Brasileiro começou, o Inter chamou, o Atlético viajou e o Beira-Rio é nossa segunda casa e o Furacão venceu a primeira partida do Campeonato Brasileiro de 2026 da Série A. Depois da vinheta eu vou te contar tudo o que aconteceu lá no Beira-Rio. Fica comigo, é o Atlético Sem Filtro com vocês. Valeu! Fala pessoal, tudo jóia? O jogo acabou, agora é Atlético Sem Filtro, aquela minha opinião sem passar pano, sem mimimi, aquela conversa de boteco. Aqui a gente fala exatamente como a coisa aconteceu, sem ficar inventando maneiras de falar bonito aquilo que não foi legal, beleza? E eu separei aqui nas minhas anotações que não falham alguns tópicos pra gente falar, mas eu quero começar falando do Odair Hellmann. O Odair Hellmann, ele, até na entrevista coletiva que ele deu após o jogo, eu fiquei ali prestando atenção, ele fala muito sobre o quanto ele estudou o Inter, o quanto ele assistiu o Grenal, o quanto ele viu o Inter nos seus últimos jogos e entendeu a essência, a informação e como funciona, e principalmente como parar Alan Patrick. E isso foi o que aconteceu hoje lá no Beira-Rio. Para mim, o nó tático é o ponto crucial da partida, em que o Odair Hellmann deixa o professor deles lá, vi 214 vezes o nome do homem, não decoro, Pesolano, né? Ele deixa o Paulo Pesolano perdido, numa formação com 3 zagueiros, às vezes não era isso que ele esperava, e foi o que aconteceu, e 2 alas que jogam de extremos, que jogam de pontas e que fecham o cadeado. E isso ficou muito nítido ali no decorrer da partida, com a nossa volância bem fechada, com o Postilha, o Zapelli fazendo aquela posição, né? E Julimar, Viveiros e Speed fazendo a parte deles no ataque. O Odair Hellmann hoje, ele mostra pra gente que ele entende o tanto quanto o que ele tem no elenco, o que ele pode extrair de cada jogador do elenco. E quando a gente perde, por exemplo, o Esquivel ali no aquecimento, né, e tem que ver o menino Léo Derek, a gente mostra pro Inter que a gente não depende só dos titulares, nós temos sim banco de reserva. Eu costumo dizer que um time, para conquistar grandes coisas, para ir longe em competições, ele tem que ter um elenco aí de 14, 15, 16 titulares. E o Atlético Paranaense está criando esse corpo para chegar nesse número. Temos esse número ainda? Não temos. Mas, por exemplo, se o Cetrash realmente chegar, um atacante rápido, forte, brigador, né, polêmico e que vai para cima, muito bom no X1. O Zapelli estar numa tarde e noite iluminada, que deixa o nosso time em outra situação. O Luiz Gustavo vindo na volância, fechando o cadeado. Então, sem precisar ficar improvisando o Zapelli. Então, o Atlético está buscando maneiras, via Odair Hellmann, de montar um elenco realmente para disputar algo na Série A. Que é, a primeira coisa, a conquistar os 45 pontos para escapar de vez do perigo do rebaixamento. E a segunda coisa é, de repente, uma vaguinha na Sul-Americana ou, quiçá, no melhor universo, uma vaga na Libertadores. Esse é o Atlético Paranaense para esse ano e essa vitória fora de casa fala muito sobre isso. Mas o meu destaque, o meu sentimento, aquilo que eu destaquei para falar para vocês é como eu estou feliz em nós atleticanos termos Odair Hellmann na frente do nosso time. Ele é muito diferente, nós ficamos sem paciência com ele quando as coisas deram errado, ficamos sem paciência com ele quando teve a renovação do contrato. Enfim, a gente tem que entender que não é fácil ter treinador como o Odair no Brasil. Não é fácil manter um treinador desse, então pode ser que venham propostas aí, principalmente lá no mercado árabe, mercado do dinheiro, mercado do petróleo, e leve ele, mas o que o Petralha não pode é perder esse cara para um outro clube brasileiro. Assim como o Inter tentou isso no ano passado, no meio do ano, no final do ano lá, quando bateu aquele desespero deles, morrendo de medo de cair, eles estavam querendo forçar o Odair para ir para lá, e o Odair não foi. E ele fala até algo legal ali na entrevista coletiva, né? Quando erguem a bola ali, acho que foi o menino Gabriel Ortiz lá da Banda B, ele fala, você sabia que o Atlético tá sem perder aqui há quase 4 anos, né, 3 anos e tanto já? O Atlético não perde pro Inter? Aí ele falou, eu também, desde que eu saí do Inter eu não perdi pro Inter. Então essa sintonia, essa defesa que ele tem pelo Atlético, até em relacionado ao Inter, que é um clube que ele mesmo falou que ele ficou 21 anos
e ele agora tá vestindo a nossa camisa, tá batendo no peito e tá falando coisas até contra o próprio Inter, mostra o quanto o Odair Hellmann tá realmente focado no Clube Atlético Paranaense. E nós temos que abraçar ele, dar carinho, passar pano pra ele sim, no quesito. Ele é um cara que se entrega. E isso é muito raro, beleza? Fiquem com essa reflexão. A minha análise sem filtro de hoje. O Odair sabe o que ele faz e o que ele tem no comando. Quem ele tem no banco, quem ele tem na pista, quem que ele pode começar jogando e quem não pode. E isso ficou claro na escalação que o Atlético fez hoje, na formação que o Atlético fez hoje, nas variações que ele falou que ele vai fazer no decorrer dos adversários. E isso é muito legal. Que o Odair Hellmann não fica preso naquele, 3-4-3 ou 3-4 ou 3-5-2, fica preso naquele 3 alguma coisa. Ele não. Ele cria variações e isso vai deixar o Atlético cada vez mais competitivo e fazer com que os outros clubes pensem, puta, como é que eles vão vir hoje? Concordam comigo? E eu acho que esse é o caminho. Nós temos que ter variações táticas, variações técnicas para a sequência do campeonato. E isso o Odair tem com muita tranquilidade. Sobre o jogo, o gol cedo faz o jogo vir para nosso favor. O Atlético com 8 teve uma jogada do Inter, antes do nosso gol, em que eles tentaram criar uma jogada, fizeram um patati patatá ali na frente do Santos, criaram a jogada, foram de frente pro Santos, eu faço, não, toca pra você, não, você faz, toca pra mim, e ninguém bateu pro gol forte no canto, ninguém fez o gol, Atlético agradece. Na hora que o Viveiros vai naquela do corpo que ele adora, roubar aquela bola, deu aquela carteirada no cara, tocou pro Speed, o Speed teve a tranquilidade de, no meio de dois marcadores, dominar a bola, esperar o goleiro sair e bater, foi algo de cinema. Foi lindo, louvável, os dois têm um entrosamento sim, e é por isso que o Odair insiste tanto no Speed. A gente fica, porra, por que Mendonça entra? Por que ele entra? Por que ele entra? Deve ser um leão de treino e deve entender muito de como jogar com o Viveiros, porque um é mais rápido, o outro é mais forte. Aí junta as duas coisas, dá samba. E pra mim o Speed fez o certo, de ter corrido na hora que o Viveiros começa a luta e de ter a tranquilidade de fazer o gol. E isso foi sensacional. O Inter criou algumas jogadas, mas voltando ao que eu falei antes, o nó tático que o Odair deu acabou com as ações do Alan Patrick. E o Internacional sem o Alan Patrick é um clube normal. Não que seja um super clube, uma baita elenco, não é isso. Mas o Grenal mostrou que o time funciona quando o Alan Patrick tá solto. E o Grêmio não marcou o Alan Patrick como deveria, que é jogando ele pras cordas, empurrando ele para trás, tirando ele de perto da área. Foi isso que o Atlético fez. Acabou fazendo ele se tornar um jogador normal. E quando ele é um jogador normal, o Borré não recebe bola, o Inter não faz gol. Então as poucas jogadas que o Inter criou, ou o Santos pegou, ou a bola foi para fora. O Atlético Paranaense criou melhores jogadas, não mais, em volume, óbvio que foi o Inter, estava em casa, tinha que propor o jogo, mas em perigos de gol, chances claras de gol, o Atlético, teve duas chances com Viveiros desperdiçada, uma no primeiro tempo e uma no segundo. Para você que não viu, a do primeiro tempo era uma bola que veio cruzada da esquerda para a direita, o goleiro correndo para tentar acudir, um zagueiro também correndo. Ele tenta pegar de primeira para fazer logo o gol e a bola vai para fora. O goleiro cai, o zagueiro cai e ele isola a bola. Se ele domina aquela bola, passava zagueiro, passava goleiro e ele entrava praticamente com bola e tudo. Mas naquela ânsia de fazer o gol, naquela ansiedade de vou matar logo esse negócio, ele mete o pé com força e ele isola a bola. No segundo tempo, aí é pior, porque ele recebe uma bola enfiada, ele tem meio campo para correr, ele sai cara a cara com o goleiro e ele chuta a bola no peito do goleiro. Ele traz para a esquerda e bate no peito do goleiro, desperdiçando o gol mais fácil que ele teria para fazer aí, nessa noite lá em Porto Alegre. Então ele perde dois gols que ele não está habituado a perder, que ele não é acostumado a perder, e o Odair também falou sobre isso na coletiva, em que ele cita os problemas pessoais que o menino teve aí, o Viveiros teve com a família, o fato dele ter ido para a Colômbia, o fato dele não ter treinado com o elenco todo esse tempo, não ter feito os jogos do Paranaense, não tá pegando fogo ali já na vontade de jogar. Você vê que ele ainda tá voltando o ritmo. Ele teve muita jogadinha ali hoje que ele errou, porque você vê que ele tá sem time, ele tá sem aquilo que a gente... É que nem o cara gelado entrar pro jogo, o cara frio entrar no jogo, tá pegando fogo. Até ele entrar no espírito do jogo, ele precisa de alguns minutos. E ele tá nessa. O time já tá numa voltagem lá 220, ele ainda tá em 110. Então ele perdeu gols hoje, que como o próprio Odair falou, lá na frente ele não vai perder. Hoje ele perdeu, podia perder, porque nós estávamos ganhando e o Inter não empatou. Mas
é perigoso. E as jogadas do Inter, tanto o gol de mão lá, que pega na mão, e ele depois faz o gol, todo mundo sabe que na regra nova da FIFA, se um jogador ele se beneficia de um toque de mão, ele não pode concluir em gol. Teria que outro jogador ter feito o gol. Como ele pega no braço dele e ele bate pro gol depois, gol bem anulado. E o impedimento, se eu não estiver enganado, foi o Aguirre que sai da linha, né? Essa do gol do impedimento, pessoal, pouca gente notou. Mas é uma bola que sai numa disputa do Teran com o ponta deles lá, que eu não vou lembrar se era o Tabata ali, lá que tava na ponta com o Teran. A bola sai em lateral. O que o Teran faz? Em vez de deixar vir o Benavides cobrar, ele pega a bola, manda o time subir e força aquele latereio. Então ele tá na lateral direita, ele tenta jogar a bola na direção da área. Vem a zaga e corta e puxa esse contra-ataque que vem o passe que deixa o Berré lá na cara do gol com o Santos. Só que na hora do passe, se eu não estiver enganado, o Aguirre sai. Ou quem era o zagueiro que estava ali. Eu tenho quase certeza que era o Aguirre ou o Arthur Dias, né? Um deles estava ali e sai. Você vê o movimento perfeito dele saindo e a bola vindo, deixando ele em condição de impedimento. Bem anulado o gol, o Bandeira deixou concluir, ergueu a bandeirinha, anulou o gol. Mas ficou claro que, numa distração da zaga do Atlético, que é o que eu falo, na Série A, esse tipo de erro não pode acontecer, é o Teran querer cobrar a lateral, querer forçar essa cobrança, os caras cortarem, puxarem o contra-ataque e ele mesmo não estar lá para tentar ajudar nesse contra-ataque. Então é muito perigoso e é o tipo de coisa que é do jogo, está pilhado, está nervoso, quer puxar um contra-ataque rápido, mas tem que ter muita calma, né? Se ele dá aquela segurada ali, respira, entrega a bola pro Benavides cobrar a lateral e sai da dele, volta para a posição dele, o Benavides possivelmente não erraria a lateral, porque está acostumado, está habituado a cobrar a lateral, não vai correr perigo ali na cobrança da lateral. Então esse é o ponto que eu deixei para falar sobre isso. Os destaques da partida para mim, o melhor ou o pior? O melhor, sem dúvida, foi o Speed Mendonça, porque além dele criar, dele estar com vontade, dele disputar toda a bola, dele comer grama, ele fez o gol e deu praticamente um gol pro Viveiros fazer, que foi aquele primeiro lance aí que o Viveiros chuta a bola pro alto. O Speed lança e fala, vai meu filho, faz o gol e me abraça. Seria o 2-0 pro Atlético, tranquilidade para ir até o final, perdeu. Então o Speed para mim, pelo gol, pelo que jogou e pelo que criou, foi o melhor da partida. E para mim o pior da partida, pra gente falar assim, né, o que menos produziu, para mim foi Zapelli. Bruno Zapelli apagado, errando passe, errando dribles curtos, errando jogada de 1-2, tava frio, não entrou no jogo. O professor insiste com ele, porque né, ele é um cara diferente, que pode numa enfiada de bola colocar, né, o Julimar na cara do gol, ele pode criar muito, ele ajuda na volância, mas hoje ele não entrou no jogo, não agregou. Em minhas anotações eu fiz umas 3 ou 4 anotações de bola que ele perdeu, ou ao tentar dar o passe, ou ao tentar inverter bola, ou a tentar driblar um marcador que ele não conseguiu. Então hoje para mim o Zapelli, do elenco inteiro, foi o que entrou mais fraco. Depois o Portilho ali também não se destacou e também saiu cansado. Para mim eles seriam os pontos aí com baixa rotatividade, mas o Zapelli para mim hoje foi o cara que ficou devendo. Beleza? Próximo jogo, terça-feira contra o Foz do Iguaçu. É guerra e possivelmente com o time titular na Arena da Baixada. Vai ser muito bom, principalmente se puder repetir esse time que começou contra o Internacional para ganhar em minutos. Já pensando no Corinthians, daí se a data do Corinthians for formalizada ali com a CBF, né, devido à final da Supercopa lá dos campeões, lá do Corinthians e Flamengo, né, que é no domingo que eles jogam. Esse próximo jogo do Atlético do Brasileiro, não sabemos ao certo a que data será, mas uma coisa é certa, que terça-feira na Baixada estaremos lá para esse jogo de ida das quartas de final do Paranaense. Então é importante que o Atlético ganhe bem, para que o jogo da volta, que vai ser com a molecada, que também tem um elenco bom, mas não é tão qualificado quanto o time principal, vá para Foz do Iguaçu para um jogo mais tranquilo, 1 gol, 2 gols, ou quiçá 3 gols aí na bagagem, para só chegar lá e fazer o jogo de protocolo, né? Assim esperamos. Então é isso, pessoal. Minha pincelada do jogo foi essa. Foi um jogo que a vitória é mais importante do que o desempenho do time. São 3 pontos. Começar a Série A jogando fora de casa contra um time como o Inter é difícil, mas os 3 pontos são extremamente importantes para a sequência, e fica aqui com a minha contagem regressiva até o final do ano, né? Vão ser 305 dias de Campeonato Brasileiro, nós vamos até dezembro com o Brasileirão,
de 45 pontos que o Atlético precisa para escapar do rebaixamento, faltam apenas 42. Beleza, pessoal? Essa é a minha leitura e fica a reflexão para vocês. Já temos 3 pontos de 45 conquistados. Beleza? Você que não é inscrito no canal e viu esse vídeo até aqui, se inscreve, dá essa moral pro Netão, me ajuda e se puder, envia para um amiguinho, beleza? Agradeço vocês, um bom resto de semana e o Atlético ganhou na Série A, pessoal, beleza? Valeu!